E agora tem estreia aqui no Cidade ao vivo. Vamos para a câmera geral, porque já está aqui a doutora Andriele de Fátima Quirino. É a advogada que vai estrear o nosso quadro Seus Direitos. Os seus, os meus, os nossos direitos. Todos os direitos. Com tudo que você não questione direitos trabalhistas, tá tudo certo. Exatamente. Ok? Porque aí, né, você sabe que já é, né, um pé lá, né? É um pé. Né? Enfim. Então, vamos conversar com a doutora Andriele hoje na coluna Seus Direitos, então, que, obviamente, né, acho que é autoexplicativo o título, a gente busca trazer esclarecimentos do ponto de vista jurídico com advogados que vão nos trazer, né, alguns aspectos do direito que podem justamente implicar aí na sua vida, no seu momento, né? Então seja bem-vinda, Andriele, obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite. Ela é especialista em direito previdenciário, gente, e é também presidente da Comissão do Direito Previdenciário da Subseção de Canoinhas da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. E o assunto de hoje é a revisão da vida toda. Eu já li a respeito, eu já vi, mas confesso que não lembro exatamente o aspecto disso, não entendi direito. Então hoje eu vou entender junto com vocês. O que é a dita da revisão da toda a vida? Seja bem-vinda, doutora Andriele. Obrigada, bom dia, Dinei, bom dia, Estela, bom dia aos nossos ouvintes, né, aos nossos telespectadores. Então, o que é a revisão da vida toda, né? Eu vou iniciar essa fala falando um pouquinho sobre a atenção em relação aos golpes da revisão da vida toda. Ah, isso tem muito, hein? Por quê? Tem muito. Então, as pessoas entram em contato com os nossos aposentados, né? Ali falando sobre o aumento de salário, prometendo sobre os atrasados. E isso cria uma expectativa dos nossos aposentados e faz com que eles passem, né, os documentos pessoais, o número de benefício e também até assinando procurações para que seja realizada essa revisão. E só após, né, toda a documentação preenchida, verifiquem que caíram num golpe, né? Então, por isso, a importância de estarem sempre atentos em relação a isso. Então, regra número 1, cuida para não cair em golpe e não passar documento, número de benefício para ninguém por WhatsApp, por telefone, né, doutora? Isso, então essa é a primeira dica, né? E também, assim, os cálculos precisam ser realizados, né? Por isso a importância de procurar um profissional da sua confiança, levar toda a documentação necessária para que o seu benefício não venha a ser reduzido. Porque pode acontecer dependendo se os cálculos não forem realizados corretamente. Tá, mas vamos lá explicar o que é a dita da revisão da vida toda. Então, com a Lei 9876 de 1999, aconteceu uma reviravolta em relação às contribuições. Ficou decidido que apenas as contribuições a partir do mês 7 de 1994 entrariam no cálculo dos salários, né, ali das contribuições. Então, assim, as pessoas que já estavam, né, filiadas à Previdência e vertendo contribuições tiveram um grande prejuízo, né, depois no cálculo da sua aposentadoria, porque contribuições realizadas ali no começo da sua vida contributiva não foram colocadas no cálculo. Então, tiveram, né, um grande prejuízo, perda, né? No valor da sua aposentadoria. Então, isso é a revisão da vida toda, é considerar toda a contribuição que a pessoa fez. E quem que pode pedir essa revisão? É todo mundo que já recebia antes de 1990? Então... Em 9, né? Isso, assim. A revisão da vida toda, ela se destina apenas a pessoas aposentadas, Sim, né? Que já estavam aposentadas lá, não? Mas que estão no prazo decadencial, tá. de 10 anos. Então, não é para todos os aposentados, certo, né? Então, isso aí é para aquele... E o que seria esse decadencial? É um prazo de 10 anos para trás, né? Um exemplo, se a pessoa se aposentou em 2003, o prazo decadencial dela venceu em 2013. Então, nos dias de hoje, não é possível fazer essa revisão. Por mais que esteja em alta, né? As pessoas pensam que é possível realizar, mas infelizmente não é possível fazer. Então, se nós estamos em 2023, vale a partir de... 2013, né? 2013. Então, as pessoas ali... Então, a partir daqueles que se aposentaram em 2013 para frente é que pode pedir. Para trás, não. Ah, entendi. Isso mesmo. Então, ó, essa é uma dica de ouro aí para você entender essa revisão da vida toda. Se você se aposentou de 2013 em diante até hoje, você pode pedir a revisão da vida toda. Para trás... Não é possível fazer. Então esse nome já nem deveria existir, né? Revisão da vida toda, porque não é da vida toda. Não é da vida toda, é metade da vida. Menos da metade. E aí, para fazer a revisão, tem que procurar um advogado.
tem que procurar um profissional da sua confiança, né? Pra estar levando toda a documentação, pra estar fazendo os cálculos. Como eu falei, o cálculo que é de grande importância para não vir a reduzir o benefício, porque pode ocorrer desde que o cálculo não seja feito corretamente. Então, né? esse cálculo pode ser para cima e para baixo. Isso. Depende da situação da pessoa. E cada caso é um caso ou tem uma regra geral? Não, cada caso é um caso, depende, né, dali da documentação que o segurado traz. Também a gente tem contribuições que não estão constando no CNIS, né, que é um documento ali que tem todas as informações do segurado, então por isso que tem que ser feita uma análise minuciosa de toda essa documentação. E essa documentação seria exatamente as contribuições, os canhotos... Precisa da carta de concessão, né, da aposentadoria, a senha também do INSS, do segurado, para a gente ter acesso ali toda a documentação. As carteiras de trabalho, depois a gente, né, pode fazer o pedido de microfichas nas empresas ali que não estão contando essas contribuições. Então, como eu falei, cada caso é um caso, né, pra gente verificar a possibilidade. Por que está sendo feita essa revisão? Teve um erro lá no passado? Foi isso, André? Então, assim, buscaram, né, colocar todas as contribuições previdenciárias, porque muitas pessoas, quando iniciaram a sua carreira, tinham contribuições mais altas, né? E simplesmente essas contribuições foram jogadas fora, descartadas. E isso fez com que o salário desse segurado não ficasse tão bom como poderia ficar se todas as contribuições tivessem entrado nesse cálculo, né? Ah, sim. Então é uma necessidade aí que se impera e que as pessoas têm que aproveitar a oportunidade de fazer a revisão, procurando um advogado. Eu gostaria de frisar muito aí a questão do golpe, né, que a doutora começou falando sobre isso. Tem muita gente se aproveitando disso para tentar tirar proveito dos aposentados, né? E daí, assim, pessoas também ficam com dúvidas. Cabe revisão ou não cabe, né? O servidor público fica com dúvida se essa revisão pode ser para ele também, não pode ser para servidor público, né? Então, somente aquelas aposentadorias que foram concedidas a partir de 29/11/1999 até 2019, antes da data da reforma, que podem verificar para estar fazendo, né, essa revisão da vida toda, desde que todos os requisitos sejam cumpridos. Porque daí teve uma reforma em 2019, Isso. no governo do governo Bolsonaro já foi, né? No primeiro ano do governo Bolsonaro, mas começou a se discutir muito antes dessa reforma da Previdência, né, que aconteceu ali, então, que agora é diferente a forma como se aposenta, né? Isso, E também, assim, muitas pessoas tinham o direito adquirido e não realizaram, né, o pedido da aposentadoria antes da reforma, mas fizeram posteriormente e ficou ali concluído que ele já tinha o direito adquirido. Essas sim também poderão fazer, né, o requerimento da revisão da vida toda se os outros requisitos estiverem completos. Então, fica ligado porque você pode ter direito a um valor a mais, né? Agora, se tiver menor, daí pode manter o que já tem ou... Por isso a importância do cálculo antes de entrar com o pedido, né? Daí deixa quieto. Isso, se a Se gente for vê menor. que não é possível realizar a revisão, fica como está. Fica como está e todo mundo finge que nem tá vendo lá, né? Que nem foi ver isso Finge daí, que né? não viu. Tal história, né, gente? É um direito que nos compete de poder melhorar a aposentadoria e isso é, com toda certeza, muito importante, né, doutora? Eu sei que a senhora tem mais umas anotações que talvez eu não tenha perguntado, por favor, fique à vontade. Então, quais os benefícios que podem ser revisados, né? Não é somente a aposentadoria que muitas pessoas pensam. Então, pode ser revisado a aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria por pontos, que é uma modalidade dessa aposentadoria, né, por tempo. Também temos o benefício por incapacidade temporária, né, que mudou a nomenclatura, que é nosso auxílio-doença. A aposentadoria por incapacidade permanente, né, que é a nossa aposentadoria por invalidez. Também a aposentadoria por idade, a aposentadoria especial, que aqui na nossa região tem bastante, né? A pensão por morte também pode ser revisada. Então, é importante estar atento, né, a todos os benefícios que podem ser realizados essa revisão da vida toda. Por favor, doutora, repete para ficar bem claro para o nosso amigo espectador e ouvinte, quais pessoas podem, qual aposentado, né, já começa por aí, qual aposentada, pode requerer, iniciando dois pressupostos, tem que ser aposentado e tem, né, já aposentado, e não pode ser servidor público. Quais são os requisitos para ficar bem claro para o nosso amigo? Então, é a aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria por pontos, que é uma modalidade da aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria por incapacidade permanente, né, que teve uma mudança no seu nome, que é a nossa aposentadoria por invalidez,
o benefício por incapacidade temporária, que é o nosso auxílio-doença, aquele que depende de uma perícia médica para ser concedido, a aposentadoria por idade, a aposentadoria especial e também a pensão por morte. É bastante gente, né? Que pode requerer, e aí você tem que juntar a documentação, precisa saber o que é documental, você procura um advogado que seja, né, da área tributária, da área tributária não, previdenciária, para você poder, então, fazer o requerimento. Se for para maior, né? Porque tem que fazer o cálculo. Se for para menor, aí você deixa como está, né? A doutora Andriele de Fátima Quirino, que é especialista em direito previdenciário, é a primeira profissional que está aqui com a gente no quadro Seus Direitos, que vai ser toda terça-feira, trazendo algum aspecto do direito que você tem, que às vezes nem sabe, né? E que a gente vai discutir aqui muitos assuntos super interessantes, né, doutora? Isso. E ela vai voltar outras vezes também. Doutora, o que acontece com a contribuição? Você contribui ali, né, para sua aposentadoria, quando você trabalha, todo mês é descontado um certo valor ali para sua aposentadoria. Mas você vem a falecer. O que acontece com essa contribuição que você fez ao longo dos anos? Então, Boa os seus pergunta. dependentes poderão fazer o requerimento da pensão por morte, né? Então, deixou a esposa pode fazer esse requerimento, então não vai ser nada perdido ali, né? Porque para fazer o requerimento da pensão por morte tem que ter a carência. Então, aí com as contribuições do falecido é que pode ser realizado. E pode ser o pai e uma esse- mãe também que seja Isso, dependente, né, do desde filho. que outros dependentes ali não estejam habilitados, né? Entendi. Quer dizer, o primeiro é o filho, acho, né? Depois esposa ou esposo, né? E depois vem mãe, pai. Isso, né? aham. Entendi. Mais alguma pergunta? Não, seria Não. isso. Então tá, então a doutora Andriele de Fátima Quirino falando pra gente sobre revisão da vida toda. Obrigado, doutora. Obrigada, Ednei, Toda obrigado. terça-feira tem coluna Seus Direitos aqui Que legal. no Cidade ao Vivo e outros profissionais vão vir aqui pra explicar pra gente outros aspectos dos seus direitos.